Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você nos assiste aí pelo YouTube, mas está começando mais um DivinaCast e hoje num formato diferente aqui como um talk show, porque nós recebemos um convidado muito especial, que é ele, Rodrigo Ferreira, o Rodrigão. Obrigado, seja bem-vindo, meu amigo. Isso, meu querido, que alegria estar aqui com vocês, que bom vivemos esse momento de partilha e alegria ao coração, porque quando a gente conhece a história de alguém, e quando a gente conhece a caminhada, né, é muito legal, porque a gente entra dentro dessas realidades tão importantes. E eu posso dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado ao Michel, à Divina Providência, mais uma vez por me acolher. E que honra poder fazer parte do DivinaCast, que é uma oportunidade de você conhecer toda essa história linda que a Divina Providência tem feito, né, durante todo esse tempo da existência dela aqui em Rondonópolis, e é realmente muito especial. Espero que durante esse bate-papo você possa, muito mais do que você conhecer a nossa história, você possa também viver conosco a emoção de viver essa realidade da vocação, que a Divina Providência, Louvor e Glória é realmente uma realidade de comunidades irmãs. Espero que nesse bate-papo você consiga trazer para o seu coração tudo que nós vivemos nesse tempo todo aí. E é isso aí, hoje a ideia é justamente essa, é entender a relação Rodrigão, louvor e glória e Divina Providência. Mas antes, pra gente quebrar o gelo, Rodrigão, você é da onde? Você mora onde? Eu sei que você mora no mundo inteiro, mas onde é que o Rodrigão mora, família? Verdade. Como que é a história do Rodrigão? Eu sou nascido, Michel, em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Ali no ABC Paulista. Mas fiquei ali só por alguns anos. Eu nasci em 75. E em 80 eu cheguei em Marília. 75, você tem quantos anos, 50 Rodrigo? anos. Parece não. Tá bem demais, velho. Se eu chegar a 50 anos com esse naipe aqui, eu tô feito, tá louco. E aí, cara, eu fui pra Marília, onde morava minha avó, mãe do meu pai. Fomos pra lá, até porque o meu pai vivia ali em São Bernardo, São Caetano, no ABC, tava passando as dificuldades e tal, então era uma tentativa de poder, meu pai é alfaiate, de poder estar mais perto da família, da parte do meu pai. E quando nós fomos, chegamos ali, eu sou o filho mais novo, né, de 4 irmãos, chegamos em 80, eu tinha 5 anos, e aí de lá para cá, nunca mais saí de Marília, né, no sentido de morar, minha residência é lá, minha diocese é lá, todo o trabalho da Missão Louvor e Glória, a sede é lá em Marília. Rodrigão, assim, o que você faz no tempo livre? Eu sei que você reza muito, mas tem algum hobby, alguma coisa assim que você pode falar de diferente que ninguém sabe? Você fala, cara, eu gosto de jogar bola, eu gosto de, igual o Frei Gilson, eu gosto de jogar bola, eu jogo bola com o Frei Gilson. O que você faz? Eu jogo videogame. O que você faz de diferente, além de rezar, fazer música? Sim, conta pra nós. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Futebol. E desde criança, o que eu gosto do futebol? Vou falar pra você. Eu gosto mais da resenha do futebol. Do pós. É do pós, cara. Então meu hobby principal é futebol de botão. Que isso. Eu sou campeão de futebol de botão. Profissional. E aí, é verdade. Eu participei do campeonato em Maringá, já de campeonato em Marília. Que isso? Mas isso molecão, né? E essas coisas, claro, informais, nada profissional. E era legal, cara, porque o futebol de botão era a forma mais próxima de eu poder estar exercendo o futebol, porque a habilidade nas pernas... Zero. Nunca tocou um passo com o Frei Gilson, então o Frei Gilson é jogador. O Frei Gilson é jogador, o Frei Gilson é outro naipe, aí é de primeira prateleira, né? Mas eu sempre gostei de futebol, jogo bola e é claro que agora, nesses últimos anos aí, não tem mais a idade, mais a performance, essa coisa toda, mas eu gosto muito de bola. Sou santista. Santista? Né? Sou santista. É por isso que não gosta muito de futebol, né? Mas eu sempre gostei muito de futebol, então pra mim, acompanhar o futebol... sou daquele cara que coleciona figurinha, álbum de figurinha. Gosto muito de jogar futebol pelo videogame. E futebol sempre foi meu hobby. Eu gosto muito do conhecimento, das coisas. É bem bacana. Tanto que o meu filho, Miguel, de 12 anos, acabou pegando aí meio que por herança, né? E é santista também? Santista, graças a Deus, cara. Você já ouviu um pênalti que ele bateu lá na final, então, lá, e tá você todo orgulhoso? Todo orgulhoso. Mas é legal, cara. É que, na verdade, assim, eu gosto muito do coletivo. Eu sou um cara que eu não nasci pra viver sozinho. Entendi. Eu gosto do coletivo. Então, por isso que eu gosto de comunidade, eu gosto de estar com as pessoas. Eu sou um cara coletivo. E eu não gosto de fazer nada sozinho. E o esporte é bem isso aí, né? É bem isso aí. A resenha, igual você disse, ela faz parte da comunidade, sim, né? Sim. Gente, ó, comecei dessa forma também para você conhecer que Rodrigão é gente como a gente.
Tem defeitos, tem muito mais qualidades, né? Muitos defeitos. Mas também para quebrar um pouco o protocolo aqui e serve mais para mim, viu? Porque eu tô bem nervoso. A primeira vez que eu entrevisto alguém do naipe do Rodrigão. Você prefere que chame Rodrigão ou Rodrigo Ferreira? Não, Rodrigão. Rodrigão é mais íntimo, né, Rodrigão? Legal, é demais. Eu chego nos lugares, aí o pessoal apresenta Rodrigo Ferreira, eu falei, pô, tá apresentando sei lá, uma outra pessoa, né? Nós somos parentes, você sabia? É mesmo? Eu sou Ferreira também. Pô, que legal, cara. Eu sou primo do padre Andetone. Será que nós não tem algum parentesco? Quem sabe, hein? Que isso? Preciso vasculhar. Gente, mas vamos lá, vamos começar. E a nossa primeira pergunta aqui, o Rodrigão fica bem à vontade para responder, Obrigado. Fica bem tranquilo. É assim, qual que para quem não conhece a Missão Louvor e Glória, o que significa Missão Louvor e Glória? Da onde surgiu? Como que foi essa inspiração? Como que você pensou nessa missão? Sim, eu tive assim, aquele chamado Encontro com Deus em 1990. Eu estava com 15 anos. Mas a minha mãe já frequentava os grupos de orações e foi realmente uma experiência muito poderosa, porque houve uma transformação muito grande na vida da minha família. E eu me lembro que, como eu já disse, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. E a minha mãe começou a frequentar grupo de oração. Minha mãe tinha muitos problemas emocionais, transtorno obsessivo compulsivo. Minha mãe tadinha, ela sofria muito nessa parte, né, das compulsões. E eu vi a transformação na vida da minha mãe. Minha mãe começou a frequentar os grupos de orações e isso trouxe mudança real na vida dela. Eu gosto muito de dizer isso. A questão da pertença. A minha mãe vivia uma vida muito afastada, avulsa de tudo, não conseguia fazer amizades. Então, aquele sofrimento que vai te isolando. Minha mãe vivia muito isolada. Eu sempre falo que eu lembro daquela passagem dos 10 leprosos, que Jesus vai curar eles estão lá no Vale das Lepras, né? E Jesus fala, não, vai vos mostrar ao sacerdote, vai para o templo. A minha mãe foi assim, cara, saiu daquele vale de dor, daquele vale de abandono, minha mãe era muito isolada. E quando minha mãe fez parte da comunidade ali, da Sagrada Família, da paróquia, os grupos de orações segunda-feira. Isso em Marília. Marília. Tudo mudou. E aí foi vindo, né? Consequentemente, a gente começou a participar também, a vida comunitária nos fez muito bem, a paróquia. Por isso que eu falo hoje que se você quer ter consequências na sua vida, tem que ter sequência, tem que ter frequência, tem que ter pertença. Se você pertencer, como nós pertencemos a uma comunidade, isso é uma grande graça, é uma grande evolução para a vida. Então, foi aí que começou. Depois, chegou em Marília o padre Benedito Hércules Daniel, o padre Hércules, que fez para a gente uma formação da época do Prado Flores, padre Emiliano Tardif, chamava-se discipulado, formação de discípulos. Eu era muito jovenzinho, tinha 16 anos. Ali foi que eu conheci a Érica, minha esposa, começamos a namorar nesse ambiente de grupo de jovens, de formação. Em 93, eu fiz uma experiência, eu tinha 18 anos. Eu fui para Santo André, morei um ano lá e fiquei fazendo uma experiência missionária com os padres do Sagrado Coração na paróquia Santa Luzia, em São Carlos Borromeu. Foi muito legal. Claro, eu trabalhava ainda, eu trabalhava durante o dia. Sim. E nas noites e finais de semana eu me dedicava à vida da paróquia. Era uma paróquia missionária, né? E tinha muitas missões, era muito legal. E o padre era aquele cara que abraçava todo mundo. Quando eu voltei em 94 para Marília, foi que eu conheci o Daniel e nós iniciamos juntos a Banda Louvor e Glória, na verdade. Começou com a Banda Louvor e Glória. Banda Louvor e Glória. Porque, como jovem, a música para nós é muito importante, né, Michel? Sim. A música ela tem uma presença na vida da gente muito forte. E aí a gente, aquela vontade de ter a bandinha, né? A banda, o sonho do jovem. Sonho de jovem a primeira ideia, às vezes, até para. Exatamente. Né? Para se soltar, para poder interagir e poder também colocar suas inspirações para fora. Sim. E a gente queria muito isso. E a gente fez a banda Louvor e Glória. 95 foi a primeira formação da banda. E em 96 foi o primeiro CD. 96 o primeiro CD. Qual foi o sucesso do primeiro CD? Foi a música Louvor e Glória mesmo, jovem, a música Vinde Verde, Misericórdia Infinita. E aí essa primeira gravação é que trouxe pra gente uma expressão maior. A gente fez nosso primeiro contrato com gravadora católica, era a Codimuk. E tudo começou aí, com a banda. E depois, em 99, eu já estava viúvo, a Érica já havia falecido, que nós começamos a nos chamar de Missão Louvor e Glória. Por quê? Porque outras pessoas vieram fazer parte e nem todo mundo era voltado para a música, nem todo mundo tocava e cantava.
Então as pessoas chegavam e falavam assim, não vou entrar aí não, porque eu não sou músico. Eu não sou músico, não sei cantar. Aí nós falamos, alguma coisa está errada, não pode ser mais banda. Nós temos que agregar todo mundo aqui. E aí foi que eu tive a graça de receber essa inspiração de chamar de missão, que na verdade é uma comunidade. Esse nome Missão Louvor e Glória era só um nome para mostrar que a gente estava aberto a outras realidades, né? Entendi. Então a Missão Louvor e Glória tem uma sede. Tem uma sede, é uma comunidade. Tá em Marília. Marília. Lá o nosso bispo Dom Luiz Antônio Cipollini, nós temos uma sede que fica bem à frente à catedral da igreja lá, e é lá, temos uma capela com o Santíssimo, exatamente como a Divina Providência. Então, a gente chama assim, nossas comunidades são comunidades irmãs, Sim. Porque primeiro nós temos os mesmos status, dizer assim, a comunidade de aliança. Né? Uma comunidade católica, e o que a Louvor e Glória tem, talvez, de um pouco de diferente da Divina Providência, é que nós somos mais missionários. Entendi. A gente sai mais. A Divina realiza um trabalho mais, não que não saia, né? Sai também. Eu sei que vocês realizam tantas missões por aí, mas o Louvor e Glória tem a missão como principal atividade da sua comunidade. Em relação a Louvor e Glória e Divina Providência, o que se assemelha os carismas dessas comunidades? Eu acredito que principalmente começar da espiritualidade. É uma espiritualidade carismática, uma espiritualidade aberta ao Espírito Santo, aos dons, né? E a questão da evangelização. A evangelização é uma marca muito forte, tanto na Divina como no Louvor e Glória. Eu acredito, conversando sempre com vocês, né, com o João Paulo, que é o fundador, e os acampamentos que começaram 20 anos atrás, se eu não me engano. Sim, né? 20 anos atrás. Esses acampamentos trouxeram para Rondonópolis os resultados que a gente vê hoje, por exemplo, um Cerco de Jericó e tudo que a gente vê, esses eventos que estão, né, sempre lotados e com participação tão expressiva, é fruto dessa evangelização. Fruto da evangelização. Então, o Louvor e Glória também trabalhou bastante com evangelização no início. Nós fazíamos os seminários de vida. Então, acredito que a espiritualidade, a missão e essa vida comunitária, que é tão saudável, né? A gente preza muito por isso. Muito. Eu me dou muito bem aqui, porque eu me sinto muito em casa. Aqui você está em casa. Então, eu agradeço muito isso. Assim, foi muito importante para mim isso. Às vezes as pessoas falam assim... A Thaísa que faz a agenda, né? O pessoal fala, por que toda hora você está em Rondonópolis? Por que todo ano em Rondonópolis? Pô, tal. E segunda casa, né, Rodrigo? Mas eu acho que tem disso, né, Michel? Deus, ele une a gente. Esses dias um amigo bispo falou assim, olha, tá demais esse Rondonópolis aí, hein? Dá uma data aí para mim e tal. Brincando, né? Mas aí ele falou assim, são coisas de Deus que a gente não explica. Né? Até na própria vida da gente, você é mais amigo daquelas pessoas que pensam igual você. Você caminha junto com pessoas que têm a mesma visão, propósito de vida. É isso. E é bem isso. Como que foi que as comunidades se conheceram? Da onde que o Rodrigão conheceu a Divina Providência? Da onde que é a Divina Providência? Como é que foi? Foi o João Paulo? Foi... O primeiro contato foi com o Geones, irmão da Jeane. Ah, sim. Eu conhecia muito o Geones e ia muito em Iguatemi, que é a cidade da Jeane. Sim. Inclusive João Paulo, né, também já morou lá. Então, eu comecei a ir para Iguatemi muito. O Geones ficou meu amigo e ele sempre falava de acampamento para mim. Eu nunca tinha feito acampamento. Então, isso foi lá, sei lá, 2000. Você fez acampamento quando? Eu fiz em 2009. 2009. Lá em Assis, com a Restauração Tufi. Sim. Então, o que para mim foi uma experiência sensacional. A gente pode falar disso depois. Mudança de vida. Meu virada Deus. de chave, Meu né? Deus, fantástico. E aí, o que aconteceu? O Geones falava muito, né? E o Geones que falou de mim para a Jeane, para o João Paulo, né? Para o pessoal. E a Jeane já conhecia o João Paulo, assim, de ver pregações para Canção Nova, né? Músicas, as nossas músicas sempre muito presentes, né? Nos acampamentos, nos grupos de orações. Mas o primeiro encontro, o primeiro contato foi em 2009. 2009. Foi fazendo... A gente estava num show aqui em Cuiabá, fizemos o contato para passar aqui. Ah, então você estava aqui com a agenda em Cuiabá, falou, vou passar por aí, já aproveita. Aí passamos. Nós viemos de van, nós tínhamos uma van verdinha na época, um L300. Agora é só avião, viu, gente? Só de avião. Acabou esse negócio de van. Ou helicóptero. Ou helicóptero. E aí, Michel, chegamos aqui, cara. Mas fomos tão bem acolhidos. Foi no sítio. Lá no sítio de evangelização dos acampamentos. Exatamente, lá no sítio de evangelização. E nós chegamos com a banda completa, inteira. Inteirinha. Formação completa. E aí chegamos, montamos equipamentos, passamos 2 dias ali, sábado e domingo. E tinha
assim, a multidão de 50 pessoas. A multidão de 50 pessoas. Mas foi muito legal, choveu muito e foi nosso primeiro contato. Sim. Mas foi tão legal, foi tão profundo que eu acredito que Deus ali uniu os nossos corações. Foi muito bacana, foi uma coisa forte, foi diferente. É um retiro? Foi um retiro? Foi um retiro, sábado, domingo, final de semana. E a gente viveu experiências muito fortes ali e uniu nossos corações ali, né? Começou uma proximidade. E a partir dali a gente nunca mais deixou de vir a Rondonópolis, nem um ano sequer. Né? Desde a primeira vez, Desde ali a primeira em 2009, vez, sempre presente sempre aqui presente com a comunidade aqui. Divina Providência. Olha que benção, Rodrigão. E você trouxe assim, você trouxe um fôlego novo para a Divina Providência. E sempre que você vem aqui é um fôlego novo a mais, até para nós como membros, para a própria comunidade, para a própria Rondonópolis. É diferente quando você vem aqui. E eu sempre agradeço a Deus esse mover do Espírito que eu tenho com a Divina Providência e com outras comunidades também, né? Com outras paróquias, outros acampamentos. E isso é muito bom. Eu acredito. Esses dias eu falava com o Moisés Rocha, que é um pregador também, e ele dizia: Rodrigão, parece que você volta sempre nas mesmas cidades, né? E é uma característica do Louvor e Glória isso. Então, a Goiânia, por sequência. exemplo, da sequência ao trabalho. E eu estava falando esses dias para o Louvor e Glória, né? Como é legal eu chegar aqui no cerco, por exemplo, e olhar para as pessoas e ter aquela identificação já. Sim. Né? Eles te conhecerem, de uma vez você lembrar de alguém também. Às vezes eu falo uma coisa da minha vida para linkar com a pregação, eles já conhecem, né? Então, cara, isso é uma coisa maravilhosa. É verdade, assim, acaba que, como missão mesmo, você acaba não tendo, infelizmente, não tem infinitude de datas, né? As datas são 52 final de semana só que tem por ano, né? Mas eu fico muito feliz de poder desenvolver. Eu não sei te dizer nesse momento, né? Quantas vezes eu já vim a Rondonópolis, mas é bastante. É mais de 50 vezes, né? Rapaz bem do céu, mais. eu não sei te precisar, mas de 2009 para cá, já estamos em 2025, é bastante história. 26 anos, né? Não, 2009, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Pois Tô é. ruim de matemática, hein? Então, 16 anos. Você para pensar assim, às vezes vindo 2 vezes no ano, às vezes já aconteceu de eu vir 3 vezes, Já. às vezes de eu passar aqui e vir no grupo, né? E muitos projetos já começaram dessa parceria, né? E diante desses projetos, assim, dessas realizações, quais foram assim, os projetos, bênçãos, as dificuldades que teve ao longo desses anos que você vê entre você e a Divina Providência, certo? Eu acredito assim que o grande desafio, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é saber que a Divina Providência tem a sua identidade, Sim. né? Tem a sua raiz, tem o seu carisma próprio. Então eu tomo muito cuidado para não vir para cá querer trazer influências, né? Não é sobre isso. E eu sou muito cuidadoso disso, tanto aqui Como em como em outros lugares. Uhum. Acredito que isso é um ponto positivo de eu ter esse perfil por eu voltar tantos nos lugares. Os padres, os bispos, os fundadores entendem que eu não estou indo lá querendo impor alguma coisa do louvor e glória. Não, né? Tô indo lá somar com o carisma da comunidade. Você primeiro, antes de ir em qualquer comunidade, você entende o que a comunidade quer passar para os membros. Sim. Então, por exemplo, sempre que eu venho aqui, tem formação com os membros, com vocês. E eu falo como um missionário, um irmão. Eu não sou um líder de vocês, eu não sou coordenador. Então, eu nunca falo em tom de ordem ou de, né, delegando coisas ou em um tom imperativo. Eu sempre sou um formador. Como nós somos comunidades irmãs, você coloca assim, ó, lá a gente faz assim, aqui vocês fazem desse jeito, dá para... Então, acredito, você perguntando isso, eu acredito que a maior dificuldade seja essa, da gente saber, nessa parceria, nessa comunidade irmã, até onde eu posso ir, né? Eu não sou o fundador da Divina Providência, não sou um coordenador, não sou um líder. Eu sou um amigo, um irmão que contribuo com a formação, com a caminhada, né? Eu venho somar. E então eu acho isso muito importante. Eu gosto daqui, Michel, e não estou falando isso de maneira nenhuma, com nenhuma demagogia,
mas é tão bonito, parece que a gente se completa, cara. Sim. Vocês fazem aqui aquela animação, aquele momento começo, eu prego, a gente reza, é muito bonito, cara. É muito bonito. Porque são carismas que se misturam, né? Mas eles são diferentes. Se complementam, Se né? complementam, essa que é a palavra. É. Então eu vejo muitos frutos nisso, muito fruto. Inclusive, eu fiz meu acampamento de casal, graças a Deus, junto com você, sua esposa, eu e a Adri, foi maravilhoso. A gente tava falando aqui em off, né? Como foi inesquecível, uma experiência inesquecível. E fiz aqui, na Divina Providência. Mas não só isso. A Vitória, minha filha, fez o primeiro FAQ dela aqui. Olha aí. O primeiro acampamento que ela serviu foi aqui. Então é muita história mesmo. A história. Você tem história com a Divina Providência, é né? muito legal. Começou de algo assim informal, mas que virou uma. Sim. Você é um membro da Divina Providência, Rodrigão. Eu falo isso, cara. Assim, ó, hoje, esses dias o pessoal da Canção Nova tava falando, a gente tava conversando, né? E aí eu falei pra você que a gente tá com um projeto junto. Aí alguém da Canção Nova me falou assim: se o Louvor e Glória não existisse, você seria de qual comunidade? E eu falei tranquilamente, cara, eu acho que eu seria da Divina Providência. Olha aí. No sentido de quê? Porque a gente tem muita coisa semelhante, muitas coisas. Isso é muito bonito. Eu digo isso com muita liberdade, porque você vai vendo assim, você fala, puxa, eu me encontro, eu me vejo ali, né? Sim. É uma questão vocacional mesmo, né? É como uma pessoa que se vê como padre, ou que se vê como freira, né? Olha, eu me vejo ali. E eu fico muito feliz da gente... O sentimento de pertença que você falou, né? Exatamente, isso é muito bom. Eu também, eu me sinto pertencente a esse lugar aqui. Eu não vejo minha vida sem... Não é legal isso? Aqui. É bacana. E é interessante, assim, quando o Louvor e Glória começou a ser literalmente uma comunidade organizada como comunidade, toda a parte formativa, estrutural, de estatuto canônico, estatuto civil, a gente foi vendo as pessoas crescerem, sim, se casarem, terem filhos. Então a gente é padrinho do outro, a gente é padrinho do filho, às vezes tem até sociedade ali que nasce. É legal isso, cara, porque é muito mais do que simplesmente ir lá e fazer um evento. Sim. É vida. É vida. Então ontem uma pessoa me abraçou, um rapaz, aqui no cerco, e ele estava chorando muito, ele não conseguia falar. Ele está morando em São Paulo, porque ele fez medicina fora do país e fez aquela prova, né, para regularizar o curso dele. E ele está morando em São Paulo. Ele falou: Rodrigo, todos os dias eu penso aqui, eu choro, eu quero estar aqui. Aí ele veio para participar do cerco. Olha que benção. E porque ele sente essa falta. É legal isso, né, cara? Muito. Porque isso é mais do que um evento. Não é sobre só fez um evento, montou uma estrutura e tal. Vem aqui, faz um show e... entretenimento. Não, é vida de verdade. É vida mesmo. Isso me toca muito, Michel. Eu penso que é isso que as pessoas precisam hoje. Aproveitar esse momento para dizer que você que está vendo o podcast, você pensa nisso, em você fazer parte, em você viver, porque não é só um evento. Não se trata só de você vir aqui cantar. É vida de verdade, vida que se encontra, vida que se ajuda, vida que se resgata, vida que se completa, vida que se complementa. E quando você tem uma dificuldade, como eu tive, eu fiquei viúvo com 23 anos, 1 ano e 8 meses de casado, uma filha de 6 meses, e vou dizer sim, sem medo de errar, sem minha família e sem minha comunidade, eu certamente ia naufragar, certamente. Todos nós, né, Rodrigão? Foi um baque muito forte, foi uma pancada. E ali você ter os seus irmãos, o pessoal para te abraçar, que me ajudaram mesmo a criar a Vitória, imagina. Quantas vezes eu estou lá pregando, eu olho para trás, o baixista está lá com a Vitória no colo. Então, é muito bonito, cara, isso. Não é só sobre vir aqui, montar o instrumento, ou montar o microfone, ou então montar a barraca, ou montar a praça de alimentação. Não, é vida mesmo, é história, é coração, isso é muito bonito. E nós que estamos na caminhada, a gente vê tantas famílias sendo transformadas através da comunidade, né, Rodrigão? É isso. Falando, cara, a comunidade rezou por mim quando eu precisei, então, eu tava lá acamado, me visitaram, ou eu tava passando por isso e aí você vê a pessoa aqui, cara, ajudando no estacionamento. Os caras do estacionamento, eles são extraordinários, cara. Porque aquela dedicação, você fala, esse cara tá ganhando $1 milhão de dólares por semana. Se fosse ganhar $1 milhão de dólares por semana, a gente não conseguiu tanto de gente que vem, cara. né? E aí o cara tá lá ajudando, mas é aquela pertença, a gratidão, porque a comunidade faz parte da vida dele, né? Então aquilo é dele, ele cuida, né, com carinho. Muito. Então isso é muito rico, cara. É uma riqueza que hoje a sociedade está muito doente por não tem isso. Não tem isso. Então o cara vai lá num evento, ele se diverte e ele volta para a solidão, vazio.
e aí ele não tem pertença, ele não tem sequência, ele não tem aquele propósito de vida, né? E por mais que ele conseguiu tudo, porque hoje você pensa o quê? Eu conheço cara que fez 30 anos de idade e chegou no topo, cara. Financeiramente. Profissionalmente, financeiramente, o cara chegou com 30 anos. Eu atendo pessoas, né, com pouca idade, que o cara falou assim, eu não tenho mais para onde ir profissionalmente. Mas algo tá me faltando. Geralmente cara. fala, né? Aí você vai na casa, e não tô falando de pessoas más, não. Aham. Né? Tô falando de pessoas muito boas, mas que às vezes aí o final de semana, ele tá ali no seu conforto, que ele conquistou, mas sem propósito. Aí tá o filho num canto, ele no outro e tal. Cada um Então, num quarto. aí você vê pessoas aqui, cara, não importa que condição, que classe social, que situação, a pessoa tá aqui dando a vida por algo que para ela virou propósito, né? Então, Faz sentido, quando a né? gente fala comunidade divina providência, comunidade de louvor e glória, nós estamos falando de propósito, de vida, de igreja católica, nós estamos falando de pertença a um reino de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui falando, Rodrigão, do Cerco de Jericó. Hoje a grande maioria conhece o Cerco de Jericó. Teve mais projetos que você realizou ao longo desses anos junto com a Divina Providência? Quais projetos saiu dessa união Missão Louvor e Glória e Divina Providência? Quando eu cheguei na Divina Providência, já existia o Cerco de Jericó. Ah, não começou com você? Não. Já existia o Cerco de Jericó e eles já tinham um formato diferente. Sim. Me parece, não sei se estou errado, que ele era por semana, era uma vez por semana. Então acontecia, por exemplo, 9 segundas-feiras, 9 domingos. Ah, entendi. Né? Ou 9 não, 7. 7 domingos, 7 segundas-feiras. E acontecia, né, dentro do grupo de oração, enfim, das reuniões da Divina. Então eu cheguei a participar de alguns encerramentos de cerco, tipo o último dia. O último dia cerco, vai ser com o Rodrigão. Eu vinha participar. E aí houve essa mudança. Aí foi junto. Vamos fazer 7 dias seguidos, né? Sim. Vamos trazer o Rodrigão para pregar os 7 dias. É que eu lembro que nos acampamentos, antes dos acampamentos, nós fazíamos o Cerco Jericó. Sim. 24 horas, 7 dias. Que é aquele cerco que a gente chama o cerco intercessão, né? Cerco de oração. Isso. Então isso aí sempre teve presente na Divina, né? Pelo que eu sempre ouço também de vocês. Sim. Vocês já faziam esse cerco oracional, né? Oracional. Este cerco que fazemos é um cerco mais evangelístico, né? De trazer as pessoas, abrir ao povo, né? Trazer todo mundo para rezar. Então foi aí que começou. Aí depois do cerco, algumas coisas que a gente começou a fazer junto, né? Por exemplo, a questão da formação. Essa semana que tem a Divina Forma, né? Então, que tem todo o início do ano. Isso é maravilhoso. Isso é um projeto audacioso e muito importante. Para você que não sabe, assim, o Rodrigão vem todo início de ano aqui na nossa comunidade para dar a formação, para iniciar o nosso ano aqui na comunidade. Então ele vem, fica uma semana com a gente, fala com os membros, com o pessoal que está fazendo o caminho para ser membro, com os músicos, com os jovens, com as crianças, vai na casa terapêutica. Então ele fica uma semana aqui se doando para a comunidade Divina Providência. E o quanto isso é importante, né, Michel? Porque olha que como talvez você vê a comunidade Divina Providência como a saúde. Eu pelo menos vejo. Vocês têm saúde emocional, Sim. saúde, né, eclesial, vocês têm formação. Então, o quanto isso é importante. Vocês não se preocupam só em fazer acampamento, evento, não. Vocês se preocupam também com os membros, cuidar dos membros. Então, você, além das formações que vocês têm periodicamente, né, frequentemente, essa Divina Forma é um projeto de formação de imersão. São 7 dias dedicados, onde a gente consegue formar cada equipe, cada lugar, também atender os membros, atender as pessoas, os líderes. Então, isso é maravilhoso. Então, esse projeto nasceu daí também, e nós fizemos algumas parcerias maravilhosas, né, em momentos assim que são tão importantes na vida do povo. Eu sempre falo assim, você quando se abre ao Espírito Santo, quando você tem essa docilidade, o Espírito de Deus vai encontrar no seu coração abertura para desenvolver aquilo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre lembro de Clara e Assis, São Francisco e Santa Clara. Sim. A amizade deles fez nascer essa obra maravilhosa, né? Hoje, as Clarissas e os franciscanos, eles são irmãos até hoje, né? Então, os irmãos de Assis, né? Mas as Clarissas têm seu instituto, né? Tem os seus conventos, as suas clausuras, né? O Carmelo, o convento.
e os franciscanos têm a sua missão, né? Então é muito bacana isso. Lá em Marília, por exemplo, para mim é uma grande referência. E eu acredito que tudo que nós formos fazer como comunidade Divina Providência, Louvor e Glória, eu sempre penso que vai dar certo porque a gente se ama, se respeita, né? Conhece as individualidades, sabe o jeito de cada um. A comunidade Divina Providência nunca me disse assim, aqui você tem que ser assim, mas a gente sempre se respeita no sentido de saber onde a comunidade está, né? Aqui há um bispo, há uma diocese, há um padre que acompanha, há uma igreja local, isso tem uma linha de pastoral, e a gente respeitando tudo isso, cara, não tem como não dar certo. É aquilo que você falou, né? As comunidades elas se completam. Cada um Sim. já entendeu o seu lugar É. dentro da missão e se verdade. completam fazendo dessas missões e desses projetos algo assim transformador na vida das pessoas, né, Rodrigão? Verdade. E como é que surgiu o Cerco de Jericó no formato que ele é hoje? Como é que se chegou a esse formato? Primeiro explica pro pessoal o que é o Cerco de Jericó, porque às vezes Sim. vai ter gente que não entende o que é o Cerco de Jericó, né? É bom falar. É bom falar. E aí como que surgiu nesse formato que é hoje? Sempre foi desse tamanho? Sempre foi para essa multidão de 8.000 pessoas que a gente está tendo aqui? Sim. O Cerco de Jericó, ele é uma estratégia que Deus deu ao povo na época que chegou do deserto na Terra Prometida, ali em Canaã, né, onde é a região de Jericó. Quando o povo chega, depois de 40 anos andando no deserto, saindo do Egito, o povo chega ali e encontra Jericó, encontra Canaã, que é a entrada para a Terra Prometida, que é a terra onde Deus deu para eles, encontra ela cercada, com muralhas. E lá dentro, 9 nações inimigas morando lá dentro. Então era uma nação que chegou ali. Foi ficando, foi indo, tal. E isso ficou muito estranho, porque você imagina, poxa, mas Deus falou que a terra era nossa. Chegou lá, tem 9 nações? Exatamente, tem 9 povos morando ali. O que não era muito incomum, porque imagina, os povos, todos eles eram muito errantes, andantes, né? Então, eles estão andando, eles vêm e tal, né? Eles não tinham morada fixa. É meio nômade, né? Aí quando acharam um lugar onde tem água, tinha animais, que é por isso que fala leite, tinha cabra. E tinha frutas, por isso que fala do mel das tâmaras. Sim. Então a terra onde mana leite e mel, quer dizer, imagina você tá andando com um monte de gente e você chega ali e vê, né? Até hoje isso acontece, por exemplo, migração, o cara sai do Brasil, vai para outro país, aí chega lá, vê que é bom, o outro vem também. Opa, é aqui que eu vou ficar. Por exemplo, você imagina os Estados Unidos hoje, quantas nações não moram lá dentro? Muitas, né? Então isso é muito comum. O próprio Brasil também, né? Brasil também. Quantas nações não moram aqui dentro? Acontece que quem é que vai mandar? Quem vai ser o soberano? De quem que é isso aqui? Quem vai ser o Deus? Né? Qual vai ser a lei? Qual vai ser o regimento? E quando Deus deu a terra para o povo, e aqui a gente tem que entender, Deus falou assim, ó, eu serei o vosso Deus. E não era o Deus naquelas nações. As 9 nações, cada uma tinha um Deus. Entendi. Então, aquilo que hoje se chama no mundo de Estado laico, que na verdade isso não tem nada de positivo, tipo assim, de quem quiser, é muito ruim isso, porque a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, chamar o Brasil de laico, eu acho muito, muito errado. Entendi. Porque aqui tem um Deus. Nós temos uma fé, nós temos um povo. Sim. Um povo cristão. Nós somos 98%. Então, você chega, por exemplo, na Turquia, são 98% de muçulmanos. Lá não se diz país laico. Então, mas é liberdade. Liberdade é uma coisa. Você dizer que nós não temos um Deus fixo, não, nós temos um Deus fixo. Nós temos um Deus que nós amamos, que nós cremos. Então isso é muito importante. Sim, né? Muito importante. Né? E aí então o que acontece? Nesse momento, o povo chega lá e tá estranho, eles não sabem. Imagina, não tinha informação, não tinha jornal, né? Não tinha... Deus falou que é aqui nossa cidade, mas nós chegamos aqui, tá cheio de gente. Tá estranho. Que é? E aí nesse momento Josué, que é o líder, fala para Deus o que fazer. E Deus dá essa estratégia. Fala, não, essa terra é de vocês. Ela foi ocupada por esse povo, não é deles. Essa terra é vossa. Então vocês vão ter que lutar. Então eu te dou uma estratégia. O próprio Deus, durante 7 dias, vocês vão rodear Jericó, cerca ela, que está cercada de muros, cerca ela de oração. No último dia, vocês vão dar um brado,
as muralhas vão cair e vocês vão assumir Jericó, tomar posse de Jericó, da terra prometida, de Canaã. E dali, da entrada, depois desses 7 dias, as muralhas caem, o povo então assume a promessa. Então, desse episódio nasce a inspiração. Porque nós também acreditamos, hoje em dia, que Jesus nos conquistou as promessas. A alegria, a felicidade, a paz, o amor, a família, a salvação. Só que não é tão simples assim. Existem inimigos que querem tirar isso da gente. Existem nações que estão ali que estão atrapalhando a gente. Exatamente. E você tem que lutar. E é uma luta espiritual. Então o que a gente faz? Vamos seguir a mesma inspiração. A mesma inspiração. Claro, deixa aqui registrado para não virar depois má informação dentro da nossa realidade católica. Aquele povo era judeu, nós somos católicos. Então a gente não usa os mesmos símbolos que eles, a gente não usa as mesmas coisas que eles usavam, mas é o mesmo Deus. Entendi. O Deus de Israel é o Deus dos católicos. Então, Deus que disse para eles, rezem 7 dias, por que não para nós? Né? A receita que deu certo para sua avó, para seu bisavô, por que não vai dar certo para mim? Né? Eu, quando estou com o estômago ruim, eu tomo um chá de boldo até hoje. Isso vem do seu avô, né? Exatamente, lá de trás. Então, se deu certo para os nossos pais lá da fé, por que não vai dar para nós? Vamos rezar 7 dias. Então, trazendo assim para o dia de hoje, as muralhas são os nossos problemas. Exato. As bênçãos de Deus que Ele prometeu para nós está ali dentro daquela cidade e só depende de nós rezar esses 7 dias com fé para a gente lutar e conseguir as bênçãos. É isso. E aí, vocês estão vendo, por isso que a gente traz aqui testemunho, relatos. Não é para a gente aparecer e nada disso. É para dizer, olha gente, dá certo. Essa pessoa aqui, né? Ela estava com impedimento na vida, não estava conseguindo a tão sonhada família, ou gravidez, ou uma bênção financeira, ou uma cura. E ela conseguiu, porque ela fez essa estratégia dada pelo próprio Deus. Reza em 7 dias, né? E essa oração, isso é um mover de Deus. Não foi Josué que teve essa ideia, não foi o Rodrigo, não foi o João Paulo, não foi o Michel. É uma estratégia de Deus. A inspiração vem de Deus. Vem de Deus. Então, poxa, como Deus não erra. Então vamos lá. E tem dado certo. Isso despertou em muitos lugares, né? Às vezes tem algumas pessoas, alguns teólogos, sobretudo os mais modernos, que acham errado a gente usar o termo cerco de Jericó, visto que nós não somos judeus, né? O cerco de Jericó não é uma realidade atual, mas nós estamos fazendo referência a uma estratégia divina, né? Então, o cerco de Jericó, na verdade, é nada mais e nada menos que uma referência bíblica de uma atitude que queremos ter. Rezar durante 7 dias, com compromisso. Você vê as pessoas que chegam aqui, meu Deus, elas vêm direto do trabalho, passam um dia, e elas vêm, cara. Elas estão aqui, estão rezando. E assim é nos lugares onde vamos, né? A presença de Deus, a palavra pregada, o louvor, isso gera maravilhas no coração das pessoas. Ah, com certeza. É bonito de ver, você vê o pessoal vindo escrever os pedidos aqui, não você é? vê gente chorando, colocando ali com tanta Sim. fé. E a gente simboliza nisso, que é muito legal, né? A gente simboliza na muralha, onde as pessoas podem colocar seus pedidos. Esses pedidos que faz referência ao que você falou, que lembra que nós também temos muralhas na nossa vida que precisam ser quebradas, ultrapassadas, para alcançarmos as bênçãos e as promessas de Deus. Agora, essas promessas existem, elas são reais e são nossas. Vejam, por exemplo, esta passagem de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Com toda a bênção. Estas bênçãos existem, foi conquistada por Jesus na cruz e por sua ressurreição. E estas bênçãos se manifestam em nossa vida pelo Espírito através da igreja. Então, nós precisamos tomar posse disso. Quando a gente entende isso, nós vamos lutar. Agora, se você não fizer a sua parte, o seu esforço, como é que nós vamos vencer? Então, a luta faz parte da história do povo de Deus. Uma das características da igreja, além de ser uma igreja triunfante e padecente, ela é militante. É uma igreja que, né, como um exército, luta. Exército de Cristo. Exato. Rodrigão, e o que você vê assim, que foi os principais passos realizados para transformar esse cerco de Jericó de como era no início, para chegar a o jeito que ele é hoje, assim? Deus foi dando os sinais, Michel. A igreja lá no Birigui foi enchendo, não cabia mais.
Foi indo lá e falou, não, aqui não cabe, gente. Aí fomos pro salão da Santa Terezinha. Lá ficou bom tempo também, Ficou, né? e aí também, mesma coisa, começou Ah, não... não caber. É. E o grande sinal foi quando a Divina Providência Ganhou essa Ganhou. área. Ganhou. esta terra, né? Então, olha como isso é bíblico, como isso é providente. Ganhou uma terra, um lugar onde Deus quer realizar a promessa. E ganhou para quê? Né? É isso que é bonito. Ó, daria um belo clube aqui. Nossa, aqui era Né? um clube antigamente. Era um clube. Daria belas piscinas, né? Quadras e entretenimentos. Daria, mas Deus não deu para isso. A estratégia de Deus para essa área era outra, Era né? outra. Então o que acontece? Foi doada esta terra generosamente, aproveitando este momento, agradecendo os doadores. Obrigado por vocês terem tanta generosidade e poderem ser dócil ao Espírito e ter doado esse lugar para que Deus pudesse reinar. E é o que nós vemos. Aí, a partir daí, vamos começar a fazer o cerco aqui. Não mais lá, na Santa Terezinha e nem na Birigui. E eu lembro que o primeiro cerco aqui nós fizemos no palco lá, né? Foi dentro do Foi lá dentro do salão. salão. Fazia pra cá, Exato. cabia umas cadeiras aqui. E foi vindo, e foi vindo. E a partir daí, já não é mais com a gente, né? Aí agora... É Deus, porque Deus é que vai fazendo... Eu sempre falo isso lá no Louvor e Glória. Nós damos a Deus a nossa vida, mas quem dá proporção é Deus. Quem dá qualidade é Deus. Nós damos a Deus o que na missa? O pão e o vinho. Ele transubstancia no seu corpo e no seu sangue. Então tudo que você dá a Deus, ele vai dar proporcionalidade divina. Então é isso que você está vendo aqui, não é da gente. É de né, Deus, gente? né? É, só Deus. Não é porque o Rodrigão está aqui, porque é legal. É legal, claro, o som, é legal as coisas bonitas. A gente faz isso para tornar isso mais zeloso e sagrado, mais bonito, né? É um adorno. Mas quem dá proporcionalidade, quem dá a grandeza é Deus. É Deus. Né? É Deus. Essa estrutura toda, porque assim, como que a gente alcançaria 8.000 pessoas aqui se Justo. não tivesse um som de qualidade, Justo. um palco alto para todo mundo Justo. estar aqui vendo, uma iluminação, toda essa estrutura para comportar essas pessoas, né? Justo. E daqui eu acho que o próximo passo é estádio, é Maracanã. É lindo, né, Michel? É, o céu é o limite, só O Deus céu é que é o sabe para onde limite. isso tudo vai, né? Rodrigão, e teve muita provação, muito desafio para que isso se torne assim realidade. O que você enfrentou assim ao longo desses anos de desafio? Falou, pô, eu vou fazer o Cerco Jericó lá, e aí vem uma provação que às vezes te impede, porque assim, quem tá na batalha espiritual, quem vive a missão, enfrenta muitos desafios, né? Porque o inimigo tá ali o tempo inteiro, fala, eu vou naquele ali que tá em pé, porque o que tá caído já é meu, então eu vou na... Quais as provações que veio assim durante esse tempo? Geralmente, desculpa a emoção, é que quando você luta, às vezes o filho ele não consegue ver tudo que você passa. E uma das coisas mais emocionantes foi quando meus filhos, um dia assim, sem nenhuma pretensão e nem preparo, minha filha falou, pai, como foi chegar até aqui? Nossa, e porque a gente não vai ficar falando, você não fica dizendo o tempo todo, olha, eu passei por isso, passei por aquilo. E de repente... Então, se tem um preço alto. Tem sim. E que bom que a gente pode falar isso aqui agora, né? Porque a gente não fica falando, não é para isso, ficar falando no palco, gente, para chegar até aqui é difícil. Mas tem um preço que você paga. Não só eu, todos nós. Todos nós. Porque você se envolve, você se doa, né? E não é tão simples assim. É uma luta, é uma batalha espiritual. Né? Então são muitas dificuldades. Ficar longe de casa não é fácil. Imagina. Né? E você, às vezes, está ajudando pessoas e não consegue ajudar a sua própria família. Né? Então é uma renúncia muito grande. Né? Então, já aconteceu outros momentos. De eu estar aqui em Rondonópolis, eu estar numa missão. E, poxa, a sua esposa diz para você, poxa, eu preciso de você. Né? E você não está lá. E por telefone não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não casa por telefone, você não cria filho por telefone. Então, isso é uma doação. E que, claro, minha esposa entende muito, apoia, me envia. Ela é super maravilhosa, então... Mas tem esse preço da saudade, de estar longe da família, de você muitas vezes ter que ter resiliência para você
enfrentar certas perseguições, né? No sentido de que, às vezes as pessoas pensam que você está fazendo isso para si, né? Você está fazendo para si. E eu já falei para as pessoas, né? Então a pessoa fala assim, você está indo lá pregar para se promover. Se fosse para promover, você faria outra coisa, menos isso, né? Porque aqui, eu estava numa rádio esses dias, você ouviu, né? Sim. Quando um dos locutores falou assim, quando você faz para Deus, é diferente de você fazer para os outros, porque a glória dele fica toda para ele, né? E ele falou justamente da sua humildade Exatamente. em relação a isso. Então você tem que ter essa resiliência o tempo todo, não sou eu, é Deus. É Deus que faz, é para Deus. Então, isso é difícil para a gente que é ser humano. Rapaz, o ego, né? Meu Jesus, isso é terrível. E dizer que não é verdade, seria ser negacionista. Igual você imagina, você reza para as pessoas se curam. Você reza para elas, você põe a mão na cabeça delas, elas, né, conseguem a graça. Você começa a pensar, eu acho que minha mão eu sou poderoso, rapaz, hein? Rapaz, eu sou o bichão mesmo. E na verdade não é isso. Então você tem que ter um preparo espiritual, você concorda comigo? Muito grande. E não só eu, todos nós que estamos aqui em cima, à frente de acampamento, pregando, rezando para os outros, ajudando as pessoas. Porque senão você começa a achar que é você que faz. E a gente sabe que não é. Então a gente lembra o tempo todo, é Deus quem faz. Não é a sombra de Pedro que cura, é Deus que cura pela sombra de Pedro. Então você ter esse preparo, você sempre rezar, ter essa lucidez, é Deus quem faz. Não somos nós. A obra é dele e para ele. Toda a glória é dele. Somente né? dele. Né? E isso, ser louvor e glória, é muito bom para nós, porque louvor e glória tem a ver com isso. Né? Todo louvor e toda a glória é de Deus. Lá na comunidade, chega a ser tão forte isso, que quando alguém conseguiu uma coisa, por exemplo, conseguimos uma doação lá, uma máquina de frango, nós ganhamos esses dias lá, de assar frango. Aí alguém falou, eu que liguei pro cara, hein? Aí na hora a pessoa já lembra. Opa! Não, gente, tô brincando. Né? Brincadeira. Porque eu não aceito nem a glória da máquina do frango. Nada. Todo louvor e toda a glória é dele. Então, você viver assim hoje nesse mundo, que apela à imagem, ao prestígio, que apela... É um desafio muito grande. Muito grande. Com certeza. Assim, eu tenho vivido nos últimos anos também essa missão e tenho faltado em casa muitas vezes também. E você me falando isso me arremeteu, porque não é fácil. Não é fácil, cara. Você viver para missão. E a gente recebe muitas mensagens de agradecimento. Sim. Pessoa, pô, Rodrigão, você é demais. Você mudou minha vida. E você ter o discernimento de falar, não foi eu, não. Não foi eu. E vai lá e sentir também, né? Trazer no coração, não fui eu, absolutamente não fui eu. E aí você vive uma vida de propósito. Então... E aí tem uma cobrança, né? Quer dizer, a sua família que não, a parte da família que não, falando família, parentes ou os amigos, que não entende isso, fala assim, todo esse esforço, eles querem ver o quê? Um resultado financeiro. Entendi. Isso é evidente na vida. E eu falo isso com muita maturidade. Então você sai de casa 30 dias, quer dizer... Você quer chegar em casa, você vem com o saco Exatamente. De dinheiro. E aí eles olham para a sua vida, vê uma vida modesta, simples, né? Não miserável, mas modesta. Eles não entendem isso. Mas tanto esforço, onde está o resultado? No carro, na roupa, na terra, né? Não é sobre isso. Então, você também tem que enfrentar isso. Né? Quer dizer, parece que o que você está fazendo não está dando resultado. Parece que o que você está fazendo, mas a gente não está buscando isso. Mas só quem sabe é você que faz. As pessoas não têm que entender isso. E aí eu também entendo elas. Porque elas estão vendo o seu esforço e não estão vendo aquilo que para elas seria resultado. Né? Então, mas não é sobre isso. É sobre ganhar almas, é sobre evangelizar, é sobre dar a vida. Quando Jesus, por exemplo, fala, o filho do homem não tem onde repousar e inclinar a cabeça, as raposas têm suas tocas e as aves os seus ninhos, é sobre isso que ele estava falando, né? Quando ele diz, olha, não leve 2 mochilas, é sobre isso. Você é outra coisa, é outro papo, gente, é outra conversa. O propósito de vida, eu sempre falo isso com os pregadores, né? Com o João Paulo, falo isso com o Tufi, falo com o Astro, quando a gente conversa. A vida é doada como um padre, né? O padre também, ele doa a sua vida. Imagina o esforço de um padre. A vida inteira estudando para ser padre, para cuidar das almas. Não é por resultado financeiro, não é por... Então, é muito bonito isso. São essas dificuldades que você vai enfrentando, são essas dores que você vai carregando. E sem falar, Michel, naquilo que você encontra como obstáculo para fazer o que você tem que fazer. Que é normal, né? Você vai fazer...
você tem o obstáculo natural, frio, a chuva, o sol, a dificuldade de apoio, falta de apoio, tem lugares que te apoiam mais. Aqui em Rondonópolis eu fico admirado, né? Eu estive pela primeira vez na Festa das Nações, numa edição da Festa das Nações esse ano. Foi a primeira vez que você veio? Foi primeira esse vez, ano? É bonita, né, Rodrigão? Muito. Além de ser bonito, belo, faz um bem social, você vê o empresariado participando. Então, de repente, uma pessoa e o servo vê ali, ó, pagando para servir, outra rapaz. empresa. Aí você vê um banner, você vê um balão, um negócio. Eu acho isso bonito, cara. Sim. Porque são empresas consagradas de uma marca tal que dizem, eu acredito no que vocês estão fazendo. Então, isso é muito bacana. Em Rondonópolis se vê muito isso. São Paulo menos. Então, é muito bacana isso aí. E é bonito você ver a Divina porque a Festa das Nações, ela é para arrecadar dinheiro Justo, mesmo, né? Justo. Porque a gente precisa manter a casa terapêutica, então Justo. O intuito da Festa das Nações é arrecadar dinheiro. Exatamente. Né? Para manter uma obra que é de Deus, que é o pilar da Divina, o pilar social da Divina Providência, diferentemente do Cerco de Jericó, que aqui não visa lucro. Logicamente, a gente precisa de dinheiro para pagar essa estrutura, mas visando só a nossa comunidade e o bem da cidade. Né? É verdade. Então, quando a gente fala dessa parceria, eu sou muito admirado, sou muito, no bom sentido da palavra, encantado, maravilhado com o que Deus faz na Divina Providência. Eu tive a graça também, falando de parceria, de ter a comunidade, alguns membros, nos 10 anos da missão nos Estados Unidos. Nós gravamos um DVD na época, né, lá em Boston, e a comunidade foi para lá. Aí, levaram uma faixa da comunidade, foi muito bonito, e foi um dia inesquecível para a gente. Nossos 10 anos lá nos Estados Unidos, da missão lá, a Divina Providência estava lá. Eram os únicos, além do Louvor e Glória, do Brasil que estavam lá, junto com alguns convidados, a irmã Zélia, né, Juninho, mas como comunidade, a Divina Providência que estava lá. E falando nisso, nós temos aí um futuro bem próximo, Outra parceria maravilhosa. Outra parceria maravilhosa que está surgindo, Verdade, Michel. Que é o acampamento, o primeiro acampamento sênior dos Estados Unidos. Olha que benção. Então isso é muito grande, cara. Porque é um sonho. E é um projeto entre Missão Louvor e Glória e Divina Providência. Inclusive, né? Quem não viu a camiseta, meu Deus, cara, que tem emoção. Uma camiseta já? Tem uma camiseta. A arte, né? A arte. Olha. Então saiu numa manga Divina Providência, na outra manga. Eu chorei quando eu vi, cara. De verdade, fiquei emocionado. Olha que benção. Porque não é sobre aparecer a gente, é sobre dizer somos dois braços, né? Fiquei, putz, cara, fiquei feliz pra caramba. Porque eu tô nos Estados Unidos desde 2001. Então, eu cheguei lá no mesmo ano do atentado das Torres Gêmeas. Sim. O atentado foi em setembro, eu cheguei em novembro. E ali começou uma missão muito árdua. Eu fui um dos primeiros pregadores do Brasil a chegar lá. Antes de mim tinham ido poucas pessoas. E aí... Você foi para os Estados Unidos justamente por causa disso ou não? Já tinha esse projeto? Não, já tinham as comunidades brasileiras, tinham vontade, mas eles queriam fazer um evento em prol dessa comoção por toda conta do país. Acontecido. E queriam fazer uma noite de adoração, de louvor. Me chamaram, eu fui. E por conta da música Sou um Milagre e tudo mais, né? Eu fui lá e quando cheguei nos Estados Unidos fui muito bem acolhido. No ano seguinte nós já começamos o núcleo da Missão Louvor e Glória lá. Padre Gelso, grande amigo que hoje está em Santa Catarina, abriu as portas para a gente lá da comunidade e a gente começou então a primeira obra. Os primeiros membros da Missão Louvor e Glória, eu ia dar formação e tudo. Então de 2002, 2003 até 2012, 2013, foram 10 anos de muita luta. E quando eu fiz meu acampamento em 2009, eu falei, eu quero levar isso para lá. Eu quero levar isso para lá. Eu dei um abraço no Tufi e falei assim, muito obrigado pela experiência que vocês me proporcionaram. Eu sou muito grato e serei eternamente, né? E eu falei, eu quero levar isso para lá. E depois conheci o Astromar, conheci a irmã Zélia, e a gente sempre falando isso. Mas onde a gente esbarrava? Em 3 coisinhas só. Quais que eram as 3 coisinhas, Rodrigo? Bom, primeiro de tudo, a equipe. A equipe. Né? Para quem conhece acampamento, sabe. Precisa de braço humano, né? Precisa de gente. Pode ser que as pessoas não entendam, mas quando eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, o que eu faço? Eu mais um músico, a gente prega um retiro. Né?
Como aqui, por exemplo, eu tô há 7 dias aqui, tô eu, o Marcinho, a Thaís e o Douglas. E o Douglas são em 4. É possível. É possível. Acampamento não é. Não. Então, por exemplo, você tem 100 caras fazendo, tem uma equipe de 200, 300, né? É mais ou menos 4 serve para cada campista. Pronto. Então, estamos falando de quê? Como que nós vamos? Se não tem acampamento nos Estados Unidos, não tem equipe, não tem quem fez. Ah, mas sempre tem alguém que fez que tá lá. Sim, mas é um ou outro. É. Não dá para formar uma equipe. Então, essa era a dificuldade. Segunda parte, financeira. Como é que você consegue trazer 100, 200 pessoas, pagar passagem, hospedagem, né? Como que você faz Brasil para os isso? Estados Unidos. 200 pessoas, mais os gastos do acampamento, pô, essa ficha vai ter que ser $2.000, será $3.000? Não. Terceira dificuldade, as leis dos Estados Unidos. As leis, né? Por exemplo, tem que ter seguro para você fazer isso, tem que ser num lugar apropriado, não pode ser em qualquer lugar. Gente, vocês não sabem. Não tem como ser numa mata qualquer, num sítio, que o cara vai falar, vai aqui. Só quem fez para saber, né? Não Para pode. entender. Então, tem que ser num lugar apropriado. E esses lugares dos Estados Unidos são muito caros. E aí não autoriza qualquer coisa. Então, fazer o acampamento era realmente um desafio muito grande. E aí a autorização da igreja, porque é uma coisa que eles não conhecem. Aqui Então, já algumas paróquias em alguns estados ainda exatamente. não aceitam. Não né? é isso? Você vê. Aí o que a gente fez? A gente começou a rezar muito. Colocamos em oração. Já falei com o João Paulo, falei com a comunidade, com o conselho. Coloca no coração, vamos tentar fazer isso. Até que conseguimos um lugar nos Estados Unidos, uma paróquia, uma diocese, o bispo aceitou, os padres aceitaram, o padre americano, conseguimos o local, conseguimos as autorizações, faltava a equipe, né? E aí, humildemente eu digo, nós do Louvor e Glória estamos indo em 7 e eu precisava de mais 90 e tantas pessoas. 93. E aí foi que o João Paulo, como fundador, lançou para vocês, na Divina Providência, o desafio. E vocês com tanta prontidão disseram sim. E o mais, assim, eu nunca vou esquecer isso. Isso é admirável. Posso falar uma coisa para você, Michel? Se o acampamento não acontecesse, se nós chegasse lá... O povo prendesse nós na alfândega... Já valeu a pena, já cara. valeu a pena, né? Porque é muito grande. É muito grande isso. Hoje, no mundo de hoje, esse com certeza é um dos maiores testemunhos que a gente pode dar como ser humano. No mundo de hoje, a comunidade falou com vocês, e vocês falaram, eu vou e pago do meu bolso e fico lá sem querer nada em troca. Rapaz, é conversão de verdade. A estratégia é bonito, de Deus é diferente, né? É bonito porque... E o que mais tocou as pessoas nos Estados Unidos foi isso, cara. Mas como eles vêm de lá pra cá? Aí eles falaram assim, eles vão ficar onde? Eu falei, onde vocês colocaram? Justamente. O que eles vão comer? O que vocês derem. Mas como assim? E o padre americano, cara, não por maldade, padre Mike, maravilhoso, vocês vão conhecê-lo. Ele falou assim, mas como assim? Vai vir 100 pessoas de lá? Eles vão pagar do bolso. Mas como assim? É porque eles amam a Deus, porque eles amam as almas, porque eles querem. Então, Michel, eu sei que esse podcast vai ficar gravado para as gerações futuras. Anotem isso, talvez nós nem vamos estar mais aqui na Terra. Mas esse acampamento vai mudar a história da evangelização dos Estados Unidos. Eu tenho certeza Por quê? disso. Porque o acampamento, culturalmente, faz parte da vida dos Estados Unidos, mas não na evangelização. E você sabe do problema que os Estados Unidos vive hoje com a pertença à igreja. Sim. Quem frequenta a maioria os velhos, às vezes as crianças, por causa dos colégios católicos, há uma defasagem, há um desafio para evangelizar os americanos, né? Como a Europa também. Mas eu tenho certeza que depois desse primeiro, vão vir outros, até chegar nos americanos. E até chegar nas etapas da vida. Né? Esse primeiro nós vamos fazer para brasileiros que moram nos Estados Exatamente. Unidos, né, Rodrigão? E o plano é esse, fazer o primeiro, formar uma equipe. E a partir daí, eles mesmos, claro, juntamente com a ajuda da gente ainda, pregar para americanos, para hispanos, né? Para as idades, Mirim, FAC, João, Juvenil. Fazer né? todos os acampamentos lá. Exatamente, né? Casais. Então, estamos iniciando, vai ser o primeiro passo. E que parto, viu, irmão? Rapaz, eu Meu tô ansioso, Deus, hein? que parto. Tá ansioso, Rodrigo? Eu tô demais, cara. Tô demais. Eu tenho me emocionado, tal. Eu tô muito feliz, vai dar muito certo. A gente tem enfrentado muitas lutas, não tem sido fácil. Quero aqui agradecer a todos lá da comunidade de Raianes, da São Francisco Xavier, ao padre
Marcelo, ao padre Marcos, ao padre, né, Mike, ao Dom Edgar Cunha, a comunidade de Raianes maravilhosa, todos. Hello, Raianes. É. Ainda bem que nós vamos ter que falar português, rapaz, né? que benção. Então, que bonito ver no brilho dos olhos desses né, líderes lá, os padres, dizer, puxa, isso vai ajudar muito na evangelização, né? Então, vai ficar para a história, viu? Tenho certeza disso, Rodrigão. E assim, que mensagem que você deixa para comunidades assim como a Missão Louvor e Glória, a Divina Providência, comunidades que querem participar de missão, que querem se unir à missão. Às vezes você vai... você esteve em Rio Verde, onde está começando a comunidade Coração de Mãe, lá com o Ivan. Maravilhoso. Que também tem, que a Divina Providência ajudou também a implementar lá em Rio Verde. Para essas comunidades que vêm surgindo, o que você deixaria de mensagem assim, para essas comunidades que querem se unirem em missão? Mão no arado sem olhar para trás. Porque se você põe a mão no arado e olha para trás, você não é digno do reino dos céus. Põe a mão no arado e vai em frente. O arado, ele vai preparar a terra. Então tem muito trabalho a fazer? Tem. Mas nós temos a certeza de quem nos chamou. Se você olhar a história da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, você não vai ver Deus chamando pessoas muito capacitadas, muito eloquentes, Você não vai ver Deus chamando pessoas que estão já preparadas. Mas Deus, aquela famosa frase, não chama os capazes, mas capacita os chamados, é verdade. Então, eu desejo que você seja corajoso, firme, e que você saiba quem te chamou. Que você não tenha medo dos desafios, porque Deus sempre vai ser maior. Maior do que as lutas, maior do que as guerras, maior do que tantas angústias e oposições e dificuldades. Deus é maior. E vale a pena. Eu quero dizer, depois de 32 anos de vida missionária, né, 32 anos como missionário, andando pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu já fui em todos os estados brasileiros, em mais de 40 países. Vale a pena. Vale a pena. Mas não por causa do ir, do ser. Ser é mais importante que ir. Eu só vou porque eu sou. Sou de Deus, sou missionário, não é pelo fazer. A gente faz exatamente porque é a extensão do que nós somos. Mas vale a pena. Vale a pena ser Louvor e Glória, vale a pena ser Coração de Mãe, vale a pena ser Divina Providência, vale a pena ser Shalom, ser Canção Nova, vale a pena ser Beatitudes, vale a pena ser Arca, vale a pena ser Marca, vale a pena ser Filhos de João Batista, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo que você talvez não veja um resultado aparente. Mas Deus está manifestando a sua obra. As comunidades hoje estão muito organizadas. Existe o CARES, que é um órgão do Vaticano, da Igreja Católica Mundial, que cuida desta corrente de graça e que é um escritório, aliás, é um setor, uma instituição que cuida das novas comunidades. E elas estão se organizando, tem congressos nacionais, internacionais, mundiais, congressos, né, locais, regionais também. Então, tem sido realmente uma benção. Então, vocês que estão começando, vocês que estão iniciando, coragem, não desistam. E se vocês encontrarem perseguição, reprovação, lembra daquele que vos chamou. Fiel é Deus para cumprir o que ele prometeu. Rodrigão, você é diferente, cara. Você é diferente. Eu Amém. ando aqui, ó, tive com você em alguns momentos que a gente faz a parte da comunicação do cerco. Sim. E onde a gente anda, você é querido. O pessoal que te conhece, que conversa com você, fala, cara, o Rodrigão passa uma paz, né? Amém. O Rodrigão, ele é diferente aonde ele fala. E que você nunca perca isso, viu, meu irmão? Obrigado. Eu só agradeço em nome de toda a Divina Providência, Amém. sua disponibilidade. Amém. De vir aqui, Sim. de estar com a gente. Sim. E para nós, assim, encerrarmos, eu vou fazer aquele bate-bola Tá rápido bom. Vamos lá. de talk show. Eu falo uma palavra, não bolei nada, hein? Tá desligado Tá aqui. Beleza, vamos lá. Eu falo uma palavra, você fala meu aquilo Deus, que me vier ilumina. ao seu coração. Tá bom. Rodrigão, Um servo de Deus. Rondonópolis. Meu Deus, minha segunda casa, minha família, aquelas pessoas que eu aprendi a admirar e eu me sinto mais eu aqui. Missão, Louvor e Glória. Minha vida dedicada, meu propósito de vida. Família. Meu Deus, minha família é minha grande referência, meu porto seguro, meu tesouro maior. É para ela que eu faço todos os meus esforços para que Deus possa manifestar ali, dentro da minha casa, a nossa maior graça, que é de um dia chegar no céu juntos. Música.
A música é meu instrumento favorito para evangelizar. Divina Providência. Meu Deus, a minha comunidade, junto com a Louvor e Glória. Rodrigão, irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos fazer um brinde com essa caneca bonita aqui. Isso, que linda. Essa aqui tá na onde? Vendendo aonde essa aqui? No Cerco Jericó, né? Jericó. Essa é do Cerco Jericó 2025. Sim. Então vamos fazer um brinde aqui. Tá brindado. Agradecer você que assistiu a gente. Deus abençoe. Que acompanhou, está acompanhando ou vai acompanhar esse Divina Cast Show, que é o modelo Talk Show. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, que você que nos acompanhou. Um beijo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua caminhada. Rodrigão, deixa um beijo para a galera que está assistindo. Um beijo para vocês. Esteja conosco nesse brinde, brindando a sua vida, a sua história. Um abraço a todos da comunidade Divina Providência que estão assistindo. E que Deus abençoe a gente, para a gente estar sempre juntos e fazermos sempre boas coisas. Muito obrigado por sempre me acolherem aqui. E a todo o povo de Rondonópolis, que agora está se espalhando pelo Brasil afora, pelo mundo, através das transmissões tão bem feitas, né, tão profissionais, que têm chego até tantos lugares. Um brinde a vocês. Deus abençoe. Espero que esse podcast possa ajudar você na sua caminhada. É isso? Agora fala isso. em inglês, pessoal de Raianes. Rapaz do céu. God bless you, Raianes.